ação doutrinária, nós estamos conversando sobre pecado, tá? Já falamos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já conversamos sobre o ser humano, agora sobre pecado, tá? Então, sobre pecado, a declaração diz assim: mas, cedendo à tentação de Satanás, isso falando sobre, né, o homem, o ser humano, mas, cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência, ou seja, livremente o homem quis desobedecer contra seu Criador, o homem, o ser humano, caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Vamos analisar um pouquinho tudo isso, tá? Bom, tentação de Satanás. Aqui tem assim uma quantidade de interrogação. Tentação de Satanás? O ser humano é que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? Nós fomos, com isso, né, capacitados a termos em nós uma inclinação para o bem e uma inclinação para o mal. É isso que constitui o livre-arbítrio ou que constitui o imagem e semelhança. Nós não somos robôs. Nós temos a opção de obedecer e temos a opção de não obedecer. Nós temos a condição de conhecer o bem e o mal e temos a opção de não conhecer o bem e o mal. Satanás não tem nada a ver com isso. Entendeu? Por muito tempo, Adão rejeitou a inclinação para a desobediência e foi obediente. Mas chegou um momento onde Adão e Eva, não é, assumiram a desobediência. Nada a ver com Satanás. Agora, como a gente tem essa coisa, né, de passar a culpa para os outros, aí não, foi Satanás que tentou, provocou, não tinha como resistir, essa coisa toda. Entendeu? Isso aí é uma inclinação do ser humano mesmo para tirar de si a culpa. Eu sou vítima. Então, eu fui tentado, eu fui provocado a fazer aquilo. Tá? Mas nada disso. Inclusive, né, o povo de Israel só foi saber sobre Satanás nessa época de Moisés. Ninguém sabia quem era Satanás, não. Só foi saber sobre isso depois de Babilônia. Mas lá fala da serpente. Foi depois entendida como Satanás, mas naquela época Moisés não tinha ideia disso. Apenas Moisés queria alguma coisa para botar a culpa. Como é que na cabeça de Moisés funciona? Funciona assim, veja só. O homem foi vítima da mulher, porque o homem tinha que ser vítima, né? Tinha que ser protegido. Eu errei porque foi ela, não foi o que Adão falou? Senhor, a mulher que tu me deste, quer dizer, veja só, botou a culpa em dois. Quem me levou a pecar, Senhor, não fui eu. Foi a mulher, ela é culpada, que tu me deste. Ou seja, ela e tu, Senhor, é quem me provocou para que eu pecasse. Entendeu? Então, na cabeça de Moisés, é por isso que o homem é superior à mulher. Porque ele é vítima. Quem pecou primeiro foi a mulher. A cabecinha, né? A cabecinha preconceituosa da época levou Moisés a isso. Ele entendeu a revelação de Deus assim. Entende? Então, ele colocou isso. A mulher, por sua vez, era inteligente, quer dizer, tinha também o imagem e semelhança, ela sabia se defender. Ela então disse: não, Senhor, não fui eu. Foi a serpente. Não foi culpa minha, foi a serpente. Não foi culpa dela. Alguém tinha que assumir a culpa. Caiu na serpente. A serpente não tinha como se defender. Entende? Então é nesse sentido. Então, tentação, inclinação para o bem e para o mal, o espírito inclina para o bem, tá? É por isso que nós temos, né, esse lado do espírito. O espírito nos inclina para o bem e o que inclina para o mal é o id, segundo o entendimento da psicologia, da psicanálise, o id, né? Ela
quer nos levar para o prazer, né? Então, o prazer estaria nessa desobediência, não exatamente o prazer, mas a indisciplina em relação ao prazer, tá? Se Deus colocou em nós a vontade de ter o prazer, é justo. Deus colocou e colocou correto. O que é pecado não é o prazer, mas é a indisciplina. É eu querer alcançar isso de qualquer forma, da maneira errada, da maneira que prejudique a mim ou que prejudique os outros. Tá certo? Então é nesse sentido que é o pecado. Não é o prazer que é o pecado. O pecado é a indisciplina em relação ao prazer. Veja só, a inclinação para o mal é o id, ou o velho homem, tá? Que a Bíblia chama de velho homem, ou a velha natureza, né? Aí entra Satanás é que me tenta, o Espírito me invoca, me leva para... Paulo foi muito sábio, ele diz assim, olha, o Espírito nos leva para a obediência, e a carne aí não é o corpo, mas é a inclinação da carne, ele chama de sarx, lá no grego, é a natureza, né? A natureza da carne, a natureza da vida da gente, talvez até o id mesmo que ele está querendo falar, né? É que nos inclina para a desobediência. Nada a ver com Satanás. Satanás tem outras culpas aí, dentro do tipo de existência dele, tem outras culpas, mas isso não. Cada um vai dar conta de si. Ninguém vai poder dizer, Senhor, foi Satanás. Nada disso. Isso é conversa fiada, né? Desobediência a Deus. Não coma da árvore do bem e do mal. Não coma, foi a ordem que foi dada. A desobediência, né, aconteceu, né, diante do comando. Então, o problema não estava na árvore, o problema estava na desobediência. Deus poderia ter dito outra coisa, né? Claro, precisamos entender que do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, ali não se trata de algo necessariamente, quer dizer, tem que ter acontecido, não é esse o sentido, entendeu? Tem que ter acontecido. Não. Poderia ter acontecido, mas poderia não ter acontecido. É uma história como uma parábola, né, que é contada para explicar determinadas situações. Moisés não recebeu, depois de muito gente contando para outro, e chegou a Moisés. E Moisés interpretou, então, de maneira teológica, aquelas informações que chegou a ele. Tá? Então, não há nada escrito, né? Quer dizer, até Moisés é de 1500 a.C., mas isso tudo aconteceu antes de 4000 a.C., quando começou a escrita. Antes disso, ninguém escrevia nada, ninguém anotava nada. E esses fatos ocorreram nesse período, quando ninguém não tinha escrita. Então, não tem como dizer que aquilo aconteceu daquele jeito, né? Foi sendo contado de um para outro, e chegou a Moisés, e ele interpretou dentro da teologia que ele tinha, tá? Dentro da teologia que ele tinha. Então, desobediência a Deus, caiu no pecado. Tem o sentido do seguinte, no estado de pecado, né, o homem caiu, então, na hora que desobedeceu, caiu, ele estava no nível alto, né, com imagem e semelhança, então ele cai. Né? Ele cai em estado de pecado. Isso quer dizer que ele se tornou uma fábrica de pecados. Tá? O problema do homem não está nos pecados que ele comete, mas o fato dele ser uma fábrica, o fato dele estar no estado de pecado. Imagem e semelhança em baixo nível. Então, imagem e semelhança, estava aqui com Adão pecou, o nível baixou. E isso vai trazer muitas consequências, tá? Para ele e para toda a criação. Diminuiu com isso a comunhão com Deus. Antes tinha uma comunhão plena, agora a comunhão ficou quase zero. Isso aqui de dizer que ficou separado de Deus não é o adequado, tá? Não é o adequado, porque Deus continua próximo da pessoa. Essa ideia de separação de Deus tem no sentido de estar em lados opostos. Estão juntos, mas Deus está voltado para um lado e o homem voltado para outro, mas estão juntos. Por quê? Porque Deus ama, Deus não se separa do homem, Deus continua amando, né? Só vai haver essa separação de verdade completa
lá no inferno. É por isso que se torna inferno, porque a Bíblia diz que o homem vai ser tirado da face do Senhor, quer dizer, como é que diz o texto? Separado. Bom, no inferno, o homem não vai ter mais acesso a Deus. Enquanto está vivo, mesmo não sendo, não é? Mesmo não tendo compromisso com Deus, mesmo não tendo o Espírito Santo, ele ainda tem acesso a Deus. Porque Deus ama, Deus está o tempo todo com ele. Ele tem acesso. Mas no inferno ele não vai ter. E isso vai fazer com que seja inferno. Uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, sem a presença de Deus. Isso é inferno. Tá bom? Isso é depressão profunda, vamos dizer assim. Quase banidos da face do Senhor. Quase. Sim, a palavra lá diz banidos. Banidos da face do Senhor, aí sim é o inferno. Mas quase banidos não, porque ainda tem acessos a Deus. Mas Deus continua amando, não é? Essa pessoa continuou amando Adão, continuou amando as pessoas, apesar da situação delas. Tá bom?